Já vai. Aí. Bom, então vamos começar do nosso sistema digestório propriamente dito agora, tá? O ser humano, tá? Processa todos os alimentos e retira deles os nutrientes, tá? Os nutrientes são aquelas estruturas que nós já trabalhamos anteriormente, que são os carboidratos, que está lá no pão, no açúcar, no bolo, as proteínas, que está na carne do boi, na carne do feijão, os óleos, também chamados, os óleos e as gorduras também chamadas de lipídios, que a gente pega na manteiga, que a gente pega no bacon, as vitaminas, que estão presentes principalmente nas frutas, e os sais minerais, que a gente encontra nas verduras, na água, né? Enfim. E todo esse processo de quebra dos alimentos, dos nutrientes e absorção deles, recebe digestão, ok? Beleza? Posso continuar? Beleza. Então, os órgãos e todas as estruturas que realizam a digestão faz parte de um único sistema chamado sistema digestório, tá? Os principais órgãos do nosso sistema digestório, eles estão situados na nossa cara, porque nós temos aqui a boca, e no nosso tronco, porque aqui no tronco tá todas as outras estruturas do sistema digestório, tá? Então, vamos falar um pouquinho do caminho dessa digestão, tá? Vamos lá. A digestão começa na boca, tá? Por quê? Na boca, os dentes vão triturar e vão umedecer com a saliva os nutrientes, tá? Então, lá na sua boca, você vai mastigar, então vai triturar o alimento e a saliva vai umedecer esse alimento. Aí, você vai empurrar este alimento, tá? Num processo que a gente chama de deglutição, que é o processo de engolir. E quando você engole, você tem uma portinha aqui, você sente ela. Você sente essa portinha. Quando mexe ela que você engole, você percebe que ela está abrindo e fechando. Não percebe? E ela é mais saliente nos meninos, tá? Nos meninos ela aparece mais facilmente do que nas meninas. Prof, eu me perdi. Você sabe Oi. onde que tá? Onde que tá? Nós estamos na página 142, tá? Tá. E aí, depois que você engoliu, que passou por essa portinha aí, que é chamada de epiglote, o alimento vai passar pela faringe, vai passar pelo seu esôfago, que é esse tubo anelado que você tem aqui, ó, que você também sente os anéisinhos desse tubo, e vai chegar no seu estômago, por meio de alguns movimentos que nós chamamos de movimentos peristálticos. Esse tubo seu vai fazendo assim, ó. E aí ele vai empurrar o seu alimento até o seu estômago. E aí, lá no seu estômago, começa a liberar um líquido ácido chamado suco gástrico. E vai começar a digerir principalmente as proteínas. Lá na sua boca, a sua saliva começou a digerir os carboidratos. Lá no seu estômago, o suco gástrico começa a digerir as proteínas, ok? Bom, seu sistema digestório está trabalhando bonitão lá, está fazendo todo o caminho desse alimento, e aí o alimento sai do seu estômago e vai para o intestino delgado. No intestino delgado, ocorre uma separação química da maior parte dos nutrientes. Por quê? Porque o que é bom precisa ser absorvido. Oi. Aqui nesse intestino delgado parece intestino de gado. Qual é esse nome? Mas é delgado de fino, tá? Porque você vê aí que ele é mais estreitinho do que o outro intestino, tá? Então, aí nesse intestino, tá? Que vai separar o que a gente vai absorver, o que não vai ser importante, vai formar as fezes, tá? Então, eles atravessam aí a parede do intestino delgado,
e vão chegar no sangue, tá? Que vai fazer toda a distribuição dos nutrientes para todas as partes do nosso corpo. O que não foi absorvido, o que não é interessante para o nosso corpo, segue para o intestino grosso, tá? No intestino grosso vai ocorrer a absorção de água e também dos sais minerais. Ô, Aí vai prof, entrar água, sais minerais. Oi. você não vai Oi. compartilhar a tela? Não, vocês estão aí com a apostila de vocês não estão? Se eu compartilho a tela, ela fica travada pra vocês não conseguem ver, que a minha internet está muito ruim hoje. Tá? Vocês estão na página 142 com a prof, não tá? Então. Sim. E aí, lá no intestino grosso, absorveu água, absorveu os minerais, e o que sobrou é resto. E aí forma as fezes, tá? Então, tudo aquilo que sobrou do bolo alimentar que você colocou lá na sua boca vai para o reto, porque agora ele está em forma de fezes, tá? O reto é a parte final do seu intestino grosso. E depois, para terminar o processo, as fezes serão eliminadas pelo ânus, ok? Tranquilo? Sim. Aí, prestem atenção. Vocês perceberam que o sistema digestório é um tubo bem grandão formado por dois orifícios? A boca e o ânus. Ele é como se fosse um tubo bem grandão, tá? Que começa ali pelo bolo alimentar e termina pelo bolo fecal. Olha que interessante. Então, ocorre várias transformações químicas, né? E aí vai formar as fezes. Bom, só que, além de todos esses órgãos que eu falei que formam o tubo digestório, nós ainda temos algumas estruturas anexas, algumas estruturas acessórias, tá? Que são glândulas. Na sua boca, você tem as glândulas salivares, que faz o quê? Produzem saliva e ajuda na umidificação do alimento, tá? Depois, nós temos uma outra glândula, que é o fígado e o pâncreas, que produzem substâncias que auxiliam no processo de digestão. E também temos uma estrutura bem pequenininha que fica logo abaixo do fígado, chamado vesícula biliar, que armazena essas substâncias que foram produzidas pelo fígado e libera lá no intestino delgado quando necessário, ok? Então, além de todos aqueles órgãos que formam o nosso sistema digestório, nós ainda temos os órgãos acessórios que auxiliam na digestão, que são as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar. Então, essas quatro estruturas acessórias não vai passar o alimento por dentro delas, mas elas vão produzir substâncias que vão ajudar no processo de digestão. Entenderam? Sim, não? E aí? Sim. Ô, prof, Oi. eu já escutei muitas pessoas falar de pâncreas. Você já escutou muitas pessoas falarem de pâncreas? O pâncreas é um órgão muito importante do nosso corpo, tá? É muito difícil ver sem o pâncreas. O pâncreas, ele produz insulina para o nosso corpo, e a insulina ajuda a controlar o nosso açúcar no sangue. Quem tem problema de produção de insulina desenvolve uma doença chamada diabetes. Vocês já ouviram falar de tudo isso? Sim. Mais ou menos. Ô, prof, mas se uma pessoa Oi. for fazer cirurgia, ela pode tirar algum órgão desse? Ela pode doar parte do fígado, tá? Ela pode doar viva parte do fígado. Ela pode tirar a vesícula biliar, porque às vezes pode formar pedrinhas dentro dessa vesícula, e ela retira essa vesícula e ela pode viver sem a vesícula, tá? Pode do intestino, se houver algum problema. Só que ela não consegue viver sem um estômago inteiro, ela não consegue viver sem todo o intestino, tá? E aí os procedimentos médicos vão ficando cada vez mais agressivos, tá? Mas algumas estruturas a gente consegue até fazer transplantes, doar, tá?
Tá. Beleza? Vocês têm mais alguma pergunta? Não? E aí, na página 144, observem aí, o que vocês têm na página 144? O que vocês têm aí? Um cachorro e uma vaca. Um cachorro e uma vaca. Muito bem. Nessa parte que vocês têm um cachorro e uma vaca, tá escrito saiba mais, não é? Deixa eu ver aqui. Vou pedir para... pode ser a Lana. Alana, você tá com o microfone aí? Você consegue ler pra gente esse saiba mais? Então, lê pra gente. Os animais vertebrados apresentam praticamente os mesmos sistemas especialmente os mamíferos, grupos do qual fazemos parte. Observe o esquema. E é isso mesmo. Então, aqui, ó, os animais vertebrados, eles apresentam praticamente os mesmos sistemas de todos os seres humanos, tá? Olha aí um cachorro. Ele tem lá a boca e os dentes como ser humano, a faringe, aí segue aqui pelo esôfago, chega no estômago, do estômago vai para o intestino delgado, intestino grosso e o reto, igualzinho no ser humano. Além disso, tem o pâncreas, tem também a vesícula biliar e o fígado. Então, qualquer vertebrado vai ter mais ou menos a nossa mesma estrutura de sistema digestório, tá? Ana Júlia? Oi? Ô, prof, Oi. o pâncreas do cachorro aqui é colorido. O pâncreas dele é colorido, exatamente. Agora vamos lá, então. Ana Clara, você continua pra gente? Eu? Pode ser. No entanto, muitas diferenças observadas estão associadas, entre outros fatores, ao modo de vida desses animais. O cão, por exemplo, é um animal carnívoro. A vaca, por sua vez, é um animal herbívoro do grupo ruminantes. De modo geral, animais como bois, cavalos e cabras têm intestino mais longos, com estruturas acessórias chamadas de Certo. Que auxiliam? Ô, prof, eu vou sair só um pouquinho, tá? Rapidinho. Tá. Pode continuar, Ana. Que auxiliam a digestão da matéria vegetal. Os herbívoros ruminantes têm ainda um estômago com mais de uma cavidade digestiva. Observe a imagem. Ah lá. Então, os herbívoros, eles vão apresentar um sistema digestório diferente de nós seres humanos e dos outros vertebrados, tá? Por quê? Porque eles comem celulose, né? Eles comem vegetal e eles conseguem absorver essa celulose. E aí eles têm a ajuda de umas bactérias lá no estômago deles que faz a absorção desse nutriente, tá? Então, os herbívoros, o cavalo, a girafa, o cabrito, o boi, tá? Então, eles vão ter um sistema digestório um pouco diferente dos nossos, ok? Tranquilo? Tem parte do estômago? Ele tem 2 estômagos, na verdade, e o estômago ainda é dividido em outras cavidades. Parece que é um monte de estômago, né? Aí agora, vocês vão fazer para mim, tá? Os exercícios de aplicação da página 145, 146 e os exercícios propostos da página 147 de tarefa, tá? Certo? 145, 146 e 147. Tá? Pronto. Oi. Uma coisa que eu queria falar, que eu tava sentindo aqui, é que eu tinha colocado a mão aqui e eu tava sentindo meu sangue correr. Sim, você consegue perceber o seu sistema circulatório funcionando. Aqui no seu pescoço também, ó, você tem um lugarzinho que você consegue sentir bem certinho o seu pulso.
Você consegue sentir bem certinho as batidas do seu coração, do seu pescoço. Mais fácil do que aqui no pulso. Oi. Eu coloquei a mão aqui, ó. As 3 páginas é de tarefa para casa ou é para fazer agora As 3 145? páginas é de tarefa para casa, tá? Só que é de tarefa para casa para agora, tá? Ah, tá. Onde que é o exercício de aplicação? Página 146. E 7, desculpa, 147. Mas é que página mesmo? O exercício... Ó, página 145, 146 e 147. Que é a tarefa de hoje. Tá? Então, ó, vamos prestar atenção. Na página 145, vocês têm um texto. Vocês vão ler o texto com bastante atenção. E aí vocês vão responder as perguntinhas da letra A e da letra B da página 146. No exercício 2, vocês vão associar a função. Qual que é a função da boca? Qual que é a função das glândulas salivares? Tá? Na página 147, vocês têm os exercícios propostos. O exercício 3 é um marque X e o exercício 4 é uma pesquisinha. Vocês vão pesquisar alguns tipos de animais ruminantes, que eu já até falei alguns aqui para vocês, e vão colocar lá no exercício 4. Certo? Combinado? Eu já vou abrir o espaço lá no Que Mágico para vocês postarem a tarefa de hoje, tá? E eu não sei se eu vou conseguir subir essa aula para a plataforma hoje, por conta que a internet está lenta. Mas assim que eu conseguir, eu subo ela para a plataforma, tá bom? Então, ó, pode falar. Oi? Pode. Tranquilo? Então, até a nossa próxima aula, terça-feira, com Ciências Sociais. Acabou? Tchau. Ô, prof, Oi. agora é recreio? O intervalo de vocês falta uns 40 minutinhos. É o tempo de vocês fazerem a atividade e aí depois é o intervalo. Então, por que você não Ok. Tá bom. Acabou, prof? Tá? Eu vou ficar, ó, enquanto vocês estão fazendo essa atividade, eu vou ficar aqui no WhatsApp esperando as perguntas, as dúvidas de vocês, tá bom? Ok. Tá bom.